Amém, amém. Vamos ficar de pés, por favor, para lermos as Escrituras, que é o Salmo 103, verso 13 e 14. Como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem, pois Ele conhece a nossa estrutura e lembra-se de que somos pó. Esplêndida alvorada. Tens abatido teu coração, sem ter ninguém de bondosa compreensão. Estás a sofrer em aflição, sem ter ninguém que te estenda a mão. Vai ser esplêndida alvorada, muito sonhada, do perfeito dia. Tudo é alegria na alvorada tão sonhada. Aquela aurora já presto vem, não mais tristeza e dor haverá além. Tenha minha alma treva e luz, vai transformar-se quando vier Jesus. Vai ser esplêndida alvorada, muito sonhada, do perfeito dia. Tudo é alegria na alvorada tão sonhada. Deus continue abençoando a todos, né? Os nossos ouvintes, todos que estão através da internet, e também a nós que estamos presentes neste lugar. Nós sabemos que não se trata simplesmente de nós estarmos aqui, mas também se trata de algo mais especial, ou muito especial, que é exatamente ouvirmos a palavra de Deus.
com todo o critério do Espírito em nossas vidas. Nós não queremos de maneira nenhuma acostumarmos com a palavra e sermos naturais com ela. A palavra de Deus, ela não é natural, ela é sobrenatural. E aqueles que em verdade têm compartilhado dela, sido beneficiários dela, eles têm a espécie dela também. Então nós não podemos ser pessoas comuns. Nós somos incomuns. Ainda que estamos morando dentro de um corpo, como disse Davi, que uma estrutura de terra, de pó, mas os nossos espíritos, a nossa natureza, ela é divina. Correto? Então, os atos e as obras que se expressam e manifestam através de nós, não é nós, ela é de Deus. Por isso que isso nos faz pessoas diferentes, pelo Espírito que possuamos, que é diferente. Essa escritura que foi lida em Salmo 103, versículo 13, 14, você vai ver que o salmista, ele está relatando isto, como um pai compadece de seus filhos, assim o Senhor compadece daquele que o teme. O temor de Deus não é medo. O temor de Deus é sabedoria. Como disse Salomão em Provérbios, capítulo 1, ele disse: o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quando uma pessoa teme a Deus, ela respeita a Deus, ela considera Ele, com toda a força e o conhecimento que Ele possui, dado por Deus. Aí então é como aquele velho Provérbios que disse: aonde os anjos de Deus cobrem o seu rosto com duas asas, e com duas asas eles voam, e com duas cobrem os seus pés, porque está na presença da vossa santidade diante de Deus, e no lugar santo, ele disse: aquele que não teme a Deus pisa com as suas ferraduras de 5 cravos. Então, nós vamos observar, amados amigos, ouvintes, que é uma coisa resplendente do Espírito Santo neste homem. Isto Deus dá por predestinação. Se nós reportarmos e voltarmos antes do princípio, na eternidade, nós vamos ver que é um desejo, é uma vontade de Deus, viver e morar no homem. Certo? Então, ele tinha isto, quando ainda não existia nada. Já estava na mente de Deus isto. E isso se expressou e manifestou de uma forma sobrenatural, que acontece, não é com qualquer um,
acontece com seus atributos. Isto não vem por méritos ou por alguma obra boa que nós fazemos, ou porque somos estudados, ou somos religiosos. Não. Ou pertencemos a alguma religião. Não é isto. Isto vem por predestinação. Deus predestinou esse filho antes da fundação do mundo para ter essa consideração quanto à sua palavra. Esse respeito à palavra. Porque Deus já sabia que um dia ele teria que morar neste homem, viver neste homem. Já estava em Deus, pois em verdade é um atributo que já pertence a Deus. Então, como nós temos aprendido através da sua graça, Deus nos tem revelado a si mesmo a nós. Então nós temos visto que Ele tem sido uma trindade, uma unidade entre uma trindade, antes mesmo que formasse qualquer coisa. Deus já tinha isto. Ele era espírito e alma e um corpo celestial. Agora, aquilo era um tipo perfeito do que seria mais pela frente. Então nós vamos ver que ele daquele grande Espírito eterno, Criador de tudo, Ele mesmo, então ele se tornou-se uma grande e pequena luz branca, que foi chamado um halo. E aquilo dali é o Logos, ungido, o Filho de Deus. Ali estava ele na forma de corpo teofânico, sobrenatural, que nós só poderíamos ver com os olhos da fé, com os olhos sobrenaturais, senão você não poderia contemplar. Ali estava Deus em um corpo, uma unidade em uma trindade de três ofícios, de Pai, Filho e Espírito. Vejam, um corpo como qualquer corpo é, um ser humano. Só com uma diferença, que ele era um corpo teofânico. Uma coisa que nós devemos observar e ver, o que é que faz a diferença de Deus para nós? É esta, é que Deus de Espírito se tornou-se um corpo teofânico para depois se transformar-se em carne. E nós em Espírito se tornou carne para depois transformar-se em um corpo teofânico. Você vê? Esta é a diferença. Isto é, aqueles que são seus atributos. Aqueles que são seus atributos. Então Deus desceu em um corpo teofânico de sua imagem e depois então se transformou num corpo de um homem, morando naquele corpo, o próprio Espírito. Essa é a única diferença que tem. Como ele disse através do profeta Isaías. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Agora, quando Deus, ele se transformou-se naquele corpo teofânico, ou aquele halo branco, aquela luz branca,
Ali estava Deus mesmo na forma trina. Ali estava o Filho. Ali estava exatamente o que ele estava vendo, a palavra. Vejam. Por isso que ele disse em São João capítulo 1, no versículo 1, 2, e o verso 3 e o 14. Ele disse: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que é verbo? É palavra. Daquele Espírito se tornou uma teofania, um logos, o ser ungido, o Messias, o Filho. Aquele dali criou todas as coisas, Deus mesmo. Ele formou tudo. Nada foi que ele não formou. Por isso que a Bíblia disse: ele estava com Deus. Todas as coisas foi feita por ele. E nada do que foi feito sem ele se fez. Quem? Jesus, o próprio Cristo. Ele mesmo formou tudo, nos céus e na terra. Ele era Deus mesmo, o Senhor, o Elohim, o Todo-Poderoso. Ele era aquele que apareceu para Abraão, aos Hebreus 7 e Gênesis 14. Aí você vai ver que ele apareceu para Abraão quando ele vinha da matança dos reis. Melquisedeque, sumo sacerdote do Deus Altíssimo. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dia, sem fim de vida. A quem abençoou Abraão. E disse: bendito seja o Deus de Abraão, que entregou seus inimigos em suas mãos. E abençoou Abraão e ministrou para Abraão a ceia. E Abraão clamou: bendito é o Deus Altíssimo de Abraão. E ele abreviou com estas palavras e disse: desde um fio de cabelo até as correias das alparcas, não quero nada que lhe pertence ao rei, para que não diz: eu enriqueci Abraão. Ali estava o mesmo Elohim, o mesmo Senhor, Jesus. Antes mesmo que ele viesse aqui, nascido e gerado de uma virgem. Ali estava ele em um corpo que antecedia o seu próprio corpo humano. Correto? Depois ele apareceu para Abraão, quando ele estava morando debaixo daquele carvalho, naquela tenda. Abraão olhou e viu ali 3 homens. 2 eram servos e um era o Senhor. E Abraão conheceu e viu que um era Deus, e ele disse: Senhor. Ele prostrou, disse: Senhor, não passe pelo seu servo, mas assente aqui. E rapidamente ele mandou que trazesse água numa bacia para lavar os pés do seu senhor. Ele disse: meu senhor. Mandou a Sara pegar a farinha de milho, fazer-se um bolo de milho. Mandou o servo matar um novilho cevado. E Sara fez aquele bolo de milho e trouxe com a manteiga tirada do leite da vaca.
e trouxe para o meu senhor comer. Vê? Ali estava Jesus, o próprio Filho, o próprio Deus, um Emanuel, Deus conosco. Só com uma diferença: ele estava em um corpo criado, que ele havia criado e entrado naquele corpo. Ele formou um corpo, 16 elementos do pó da terra. Ele mesmo entrou naquele corpo, depois pegou de novo e jogou para cima e soprou e disse: haja um corpo, mandou um anjo entrar, fez outro corpo, mandou outro anjo entrar. E ali então ele foi fazer um passeio na casa do seu servo. 3 homens criados do pó da terra. Nessa estrutura que Davi disse, essa estrutura tão fraca, como ele disse aqui, pois ele conhece a nossa estrutura e lembra que somos pó. Vejam, ele entrou nesse corpo e foi visitar ali. Nós vamos observar que, depois que ele deu promessas para Abraão, e conversou com Abraão, comeu, bebeu, logo então ele saiu assim e desapareceu. Abraão não viu mais. E Abraão disse: eu conversei com o Senhor. Chamou ele de Elohim, que é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor. Ó, irmãos, que coisa. Agora, isso que nós cremos hoje, isto é algo real e verídico. E Deus vem manifestando, expressando isso para nós, para que a nossa fé, ela possa ser completamente edificada, estabelecida. Isso é só para filhos. O ímpio não crê nessa verdade. O incrédulo não crê. Ele diz: isso é fantoja, isso é fanatismo, isso é fanático. São santos roladores. Eles dão as costas por resposta e vão embora. Por quê? Eles não são parte disto. Eles não são atributo de Deus. Aqueles que são os atributos dos seus pensamentos, ou atributo das suas palavras de promessa, eles conhecem isso por revelação. Eles sabem o efeito que essa palavra produz nas suas vidas. Como Abraão sabia. Isto é a verdade. Agora, Deus queria morar no homem. Sempre foi a vontade de Deus morar no homem. Então ele primeiro teve que se fazer homem. Deus nunca, irmãos, faz uma coisa para depois, faz para você uma coisa e pede a você aquilo sem que antes Ele o fez e o te deu. Quando Deus pede para nós uma coisa, Deus já passou por aquilo, já fez aquilo para nós. E deu para nós, Ele quer aquilo de volta para Ele. O que é a substância, ou a confiança, ou a segurança de um filho na palavra? Ela não é baseada no que você é, e nem no que você fez, é no que Deus fez para você. A nossa firmeza e estabilidade na palavra não é nós, é Deus em nós. É Ele que nos coloca neste lugar e nos posiciona neste lugar. Ele sabe que a nossa estrutura é muito frágil e débil. Correto? Por isso que quando Deus profetizou através dos lábios do profeta Isaías,
e predisse aquelas palavras ali. E aquilo passou depois 800 anos para acontecer. E logo então nós vamos ver ali a Virgem concebendo. E a Virgem concebeu. Ali estava o cumprimento da vontade perfeita de Deus, que Ele já tinha em sua mente desde antes da fundação do mundo. Aquilo só estava cumprindo. Vê? Agora, quem pode receber isso? Quem pode aceitar isto? Quem pode crer nessas coisas? Porque crer, vocês sabem, crer não é dizer eu creio. Não é assim. Mas muito mais além disto. Crer é uma submissão. É uma sujeição. É uma obediência à palavra. É uma deliberação de fé que você possui, dada por Deus. Não é por você, é por Ele. E aí você delibera aquela fé na palavra de uma maneira automática. Por quê? Você tinha aquilo por predestinação. Para tomar Deus em sua palavra. Por isso que você vê muitas pessoas, elas lutam, elas batalham, força daqui, força dali, peleja daqui, peleja dali, e não consegue. Já outras não, você olha para elas assim, parece que elas não têm lutas, parece que elas não têm batalha para aquilo. Não tem dificuldade? Não tem. Vai comer um quilinho de sal com elas que você sabe. Você sabe o que ela passa no seu dia a dia. Mas ela está firme naquele objetivo, naquele propósito. Os seus passos são confirmados por Deus. Não é mesmo? É o verso 13. Vê. O passo do homem justo é confirmado por Deus. Isso significa, é uma vida limpa, uma vida pura, uma vida decente, uma vida santa. Cada passo que ele dá, aquilo clama, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. É isso que quer dizer, o passo do justo é confirmado por Deus. Porque é Deus andando nos seus pés. É Deus pegando com a sua mão. É Deus falando na sua boca. É Deus ouvindo com seus olhos. Esse sangue que corre nas suas veias é o sangue de Deus. Aleluia! Você é um vencedor nato. Deus derrama-se esse mesmo nesse filho, nessa filha. As trevas são dissipadas. E a luz se manifesta. Por isso que você vê, ele tem um cuidado no andar, ele tem um cuidado no falar. Se você voltar à lei, lá atrás, veja o sumo sacerdote Charão, que era só ele que entrava neste lugar aonde nós entramos hoje. Os filhos entram. Os eleitos entram. Os atributos dos pensamentos de Deus entram. Não é para todos, é estes. Entra neste lugar. Veja como Arão se trajava. Veja como Arão se vestia. Veja como Arão era ungido. Veja quem fazia as vestimentas de Arão. Eram pessoas especiais.
escolhida, separada para aquilo. Tudo é um tipo. Tipifica a você, a cada filho. E esses filhos, eles são especiais. Aquele que está neles é especial, é diferente, e faz você diferente. Aleluia. Eu amo isso, você ama? Agora vejam bem, quando Deus fez carne, gerado através de uma virgem, como eu disse, do Espírito eterno, veio ser uma teofania, e de uma teofania ele entrou a imagem do homem aqui na terra. De um espírito ele entrou a imagem de um homem, que é a sua própria imagem, e daquela imagem ele fez homem, transformando-se em carne. Você sabe que o nosso corpo espiritual, ele é a imagem de Deus. Mas o nosso corpo humano, não. Ele é a imagem do urso, do macaco. É do animal. Vê? E Deus veio e se tornou-se homem. Fez-se homem. Habitou no homem. Morou no homem, chamado Jesus. Aleluia. Nascido de uma virgem. A única diferença é que ele veio através de uma obra imaculada, sem pecado, foi gerado pela palavra falada. Então esse lugar que nós devemos chegar, você não aprende isso dentro de quatro paredes. A igreja não pode dar isso para você, o pastor não pode. Nenhum doutor em divindade pode, um teólogo não pode levar você a esse lugar. É só Deus. Só Deus. Ele quer que nós sejamos gerados como Jesus foi. Porque Jesus, ele era o unigênito do Pai. Porque ele era o primeiro filho que veio gerado de uma virgem, sem pecado. Não tinha ninguém, só ele, é unigênito. É o filho único. Era ele, o unigênito do Pai. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tem a vida eterna. É uma escritura tão natural, parece, né, comum, mas ela é sobrenatural, irmãos. Porque implica-se exatamente o ofício de Deus manifestado em carne, os seus atributos. Estava naquele homem chamado Jesus. Depois que ele veio, pagou um preço por nossos pecados, tomou sobre si as nossas tentações, foi moído pelas nossas transgressões, pelas nossas iniquidades. As feridas que estavam sobre ele, era a minha, era a sua. Ele trocou o seu caminho de santidade pelo nosso caminho imundo e nojento, para que nós pudéssemos ser como ele. Depois que ele morreu, ressuscitou naquela manhã. Para que foi que ele fez isso? Para preparar um povo para si. Uma igreja nascida dele. Um povo especial, zelosos de boas obras. É um homem que não mistura com o mundo. É uma mulher que não mistura com o mundo. Eles são separados, restritos só para ele. Quando você vê essas pessoas muito misturando com o mundo e com as coisas do mundo, e essa lambança toda, irmãos, e diz que é crente, não tem nada de Deus nele. Você não precisa muito de Deus em você, não. Basta só um penhorzinho. É o suficiente para te levantar acima dessas imundícias, dessas nojeiras.
Você entendeu? Isto é a verdade. E aí então nós vamos observar que quando ele morreu, ele simplesmente santificou uma igreja para si. Ali ele estava tirando uma própria noiva de si mesmo, como ele tirou a Eva de Adão. Deu para Adão uma anestésico e adormeceu ele, e ali do seu lado tirou um fio de costela e fez a sua companheira. Assim também Deus, para presentear o seu Filho Jesus Cristo, ele também levou ele para o Calvário e deu a ele ali também a coisa que deu lá a Adão, para tirar dele uma noiva amada. Pode ver que de Jesus saiu água, saiu sangue e saiu o Espírito, tudo separado um do outro. Ali era Deus tirando do corpo de Cristo o corpo de Cristo. Porque a mulher é o corpo daquele homem. Quando na verdade, aquela mulher é tirada daquele homem. Por isso que o profeta desta era, ele bateu afinco sobre isso. Ele disse que um rapaz, ele não pode casar com a moça, a menos que ele ore bastante a aquele respeito, até que Deus revela a ele que aquilo dali, que aquela moça é uma parte dele. E ele é uma parte dela. Porque a coisa é séria, irmãos. É um casamento, é uma unidade. Isso deve haver resposta quando há uma pergunta que vem exatamente dali, que é exatamente a sua vida vivida para com aquela mulher, é a sua vida vivida para aquele homem, é a confiança que um tem para com o outro. Aleluia. Assim foi Jesus. Deus, em sua mente, ele tinha que presentear para seu filho uma noiva amada. E essa noiva, ela teria que ser uma semente predestinada, eleita, desde antes da fundação do mundo. Vê como foi essa igreja tirada dele. Ela não era judeu ou judia, ela era gentia, não é mesmo? E é uma semente. Você sabe que o verdadeiro cristão, você é brasileiro, você é americano, você é da Suíça, você é da Alemanha, assim, falando quanto a cidadão, a sua cidadania natural. É uns quilinhos de terra, daqui é pó. Mas do seu espírito, não. Você não tem um espírito brasileiro. Se você é um filho, é um atributo de Deus, é nascido de novo, você tem o Espírito de Cristo. Isto é a verdade. Tudo mudou em você. Por isso que você age como Ele, fala como Ele, vive como Ele. Você é um cidadão nascido na cidadania do céu. Você olha para cima, porque você sabe que a sua cidade está lá em cima. De onde aparecerá o nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e quando Ele morreu, Ele fez isto. Por isso que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, no versículo 23, ele disse estas palavras: sendo de novos gerados, não de semente corruptível, mas da semente incorruptível, da palavra do Deus vivo, a qual foi evangelizado entre vós, e permanece para sempre. Você vê? Aí é onde você sai, é da palavra falada de Deus, como Jesus veio.
Jesus veio do ventre da Virgem Maria. Essa noiva vem do ventre da palavra. Do ventre da palavra. Agora, quando nós nascemos desta palavra, irmãos, o que sucede? Deus dá-nos o Espírito Santo para vivificar a palavra em nosso ser. A palavra é Cristo, é o Senhor. A palavra tem carne, a palavra tem sangue, a palavra tem consciência, a palavra tem raciocínio. Aleluia. É ou não é? Por isso que ele disse, no princípio era o verbo, e o verbo foi feito carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E como é que nós entramos nele? Recebendo o seu próprio Espírito. Qual é o Espírito de vida que estava em Jesus vivendo aqui na terra? Era o próprio Pai. O Espírito Santo gerou o corpo chamado Jesus, a casa, o templo, e entrou nela. E aqui ele consolava uma aqui, consolava o outro ali, dava vista para um cego, ressuscitava um morto, e curava um enfermo, o surdo ouvia, o cego enxergava, o mudo falava, o leproso era purificado, o aleijado deixava a muleta. Vejam, o ressequido levantava da maca, e ele é um Deus soberano. Isso me faz lembrar quando ele chegou naquele poço de Betesda. Vejam, ali tinha milhares de doentes. Coxos, aleijados, lesos, ressequidos, mancos, doentes, todos. E ele passou no meio daquele povo ali, no meio daquela multidão que estava ali esperando o anjo descer e movimentar aquela água para que o primeiro que entrasse fosse curado. Passou no meio de todos eles, chegou e encontrou um homem lá deitado na maca. E disse para ele: você quer ser curado? Ele disse: sim, Senhor, eu quero, mas não tem ninguém para me levar. Quando eu levanto daqui e vou lá, outro entrou na minha frente. Ele disse: levanta-te, pega a tua cama e vai embora para a tua casa. Oh, irmãos, no meio de milhões, ele curou só um. Aleluia. Por isso que às vezes eu fico analisando e meditando como nós somos bem-aventurados, irmãos. Não é para todos. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso que eu digo, você deve prestar honra e glória a esse Deus. Valorizar o valor que Ele te deu. Não substituir por credo, por dogma, por sistema humano, por denominação, mas ficar com a palavra. Aleluia. Você vê o eleito, ele é estimulado. O eleito tem gozo, o eleito tem regozijo. Seja na tribulação, no sofrimento, na enfermidade, ele é feliz. Oh, que coisa. Por quê? Aquela felicidade não é porque você tem dinheiro, não. Não é porque a sua poupança está cheia, não. Não é porque a sua despensa está completamente abastecida. Ou porque você tem saúde. Ou tem um bom par de roupa para vestir. Ou tem isso, tem aquilo. Não! A felicidade que você tem é uma felicidade infindo. É uma felicidade eterna. Para você não importa se viver, para você é Cristo, morrer é ganho. Não faz nenhuma diferença. Você entendeu? Essa que é a felicidade que um cristão tem. É uma paz. Uma paz que excede todo entendimento. E te faz uma pessoa completamente cheia do Espírito Santo. Carregado de
todas as boas dádivas. Não é mesmo? Agora vejamos isso daqui. Agora vejamos aqui. Agora esta é a casa na qual Deus mora. Não um grande edifício, com um sino ali na torre alta, mas corpo me preparaste. Aleluia. Deus preparou para ele um corpo, Jesus. Vamos lá. Como disse a Bíblia em Hebreus 10, verso 5, né? Um corpo no qual Deus pode morar, andar, ver, falar, operar. Amém. Você acha que Deus vai morar num corpo nojento e imundo? Um homem que anda namoriscando com o mundo, namoriscando com as coisas do mundo, desejando as bolotas dos porcos, desejando ser como o mundo é? Não, Deus mora em um corpo limpo e santo. Ele preparou esse corpo para Ele. Irmãos, uma instrumentalidade vivente de Deus. Deus caminhando com 2 pés em você. Glória! Os passos do homem justo são ordenados pelo Senhor, como diz Salmo 37. Deus caminhando em você, porque vós sois cartas escritas, lidas de todos os homens, como disse na segunda carta aos Coríntios 3, verso 2. E se a vida que está em Cristo mora em você, então você mostrará essa mesma vida. Como sempre tenho dito, se você mostrará essa mesma vida, como sempre tenho dito, se você tira a seiva de uma árvore de pêssego e passa para o meio de uma transfusão a uma macieira, a macieira dará pêssegos, certamente que o fará. Não importa a aparência das ramas, nem a seiva do pêssego, ou de qualquer outra árvore, tem que tirar toda a seiva da macieira, tirá-la, logo dar-lhe uma transfusão de seiva, deixando entrar a maneira toda da seiva do pêssego, e o que sucederá? Já não dará uma maçã, mas pêssego, porque tem essa vida. Vejam? E agora, quanto a nós, que somos nada, porque estamos todos mortos em delitos e pecados, como disse a Bíblia aos Efésios, né? Capítulo 2, verso 1. Todos se encontramos assim, pois logo que se podemos prostrar-nos e render-nos completamente, até que Deus, com a sua injetora de transfusão, o nome de Jesus Cristo, porque não há outro nome debaixo do céu dado aos homens pelo qual possamos ser salvos. Como disse em Atos 4:12, nos referem à vida de Cristo. E então temos essa classe de fé, a mesma fé que teve Cristo. E a fé de Cristo não foi fé daqueles fariseus, saduceus, etc., nem na lavagem de vaso, jarros de beber e etc., mas sua fé estava baseada na palavra de Deus, amém? E ainda, tanto até que Cristo foi a palavra, e a palavra feita carne, aleluia. E logo nós necessitamos chegar a estar tão impregnado por seu poder, até que suplantamos nossos próprios pensamentos. E nossa fé chega a ser genuína. Aleluia. Então a vida de Cristo transferida a nós. E chegamos a ser seres viventes de Deus. Uma morada onde o Espírito Santo pode enviar suas bênçãos. Adiante e nos encontrarmos na estatura de Cristo. Por isso que eu te digo, irmãos, não me importa o que vai, o que vem, se você tem luta, se você não tem, se você tem batalha, se você não tem, seja lá o que for, você continua o mesmo. O mesmo. Por quê?
Você está em Cristo, você nasceu nele, você vive nele, ele vive em você. O Espírito que ele tem é o mesmo Espírito que ele te deu, não é outro Espírito não, é o Espírito Santo, é o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Aí você diz bem assim: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Digamos, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, o Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor está tão perto de cada um de nós, em meio a tantas lutas, há um Deus que tem poder, que deixa seu reinado e vem conosco estar. A paz nos traz ao coração, Senhor da redenção. Emmanuel, seus olhos brilham, tem poder divino e uma voz tão doce, é Deus entre nós, Emmanuel. O seu poder em seus olhos se vê, sua glória e luz nos refaz, seu rosto bondoso contagia. É Deus, é Cristo, é Senhor. O amor está tão perto de cada um de nós, em meio a tantas lutas, há um Deus que tem poder, que deixa seu reinado e vem conosco estar. A paz nos traz ao coração, Senhor da redenção. Emmanuel, seus olhos brilham, tem poder divino e uma voz tão doce, é Deus
Amém. Graças a Deus, né? Emmanuel, Deus conosco, Deus feito carne. Um dia seremos como Ele, né? Esse velho corpo físico que nós temos, todo dilacerado, será transformado. E nós teremos um corpo glorioso como o corpo dele. Aí será o verbo feito carne. O verbo esposo, o verbo a noiva, a esposa. Como o verdadeiro esposo. Isto é a verdade. Agora nós vamos cantar um hino. É o 377, Face a Face. Em breve a vida aqui não mais se quero o céu e
Aleluia. Não é isto maravilhoso? O Senhor Jesus Cristo, Ele mora, Ele habita aqui na terra. Ele está vivendo aqui na terra. Ele tem um reino aqui na terra. Não é esse reino mundano, nojento. É um reino espiritual. É no coração de cada filho, de cada filha. Deus reina nesse coração. Ele vive nesse coração. Ele é o seu rei. É o seu Senhor. Amém. Deus, ajude-nos a perseverar. Seja debaixo d'água, seja debaixo no fogo, seja chovendo canivete, seja a nossa força, seja o nosso poder, seja a nossa vida, no nome do Senhor Jesus Cristo. Agora vamos para aqueles que têm mandado a sua notificação, né? Silene Maria, Maria Martins e Ana Dias, Valmor Exíbia, Rosilene Santos, Zenira Gisele, né? Luzia Cruz e filhos, Maria Luzia, Sebastião e Risoneide, Francisco Paiva, Luiz Carlos, Aquilane Goiás, de Goiânia, Goiás, Raimundo e Nazaré, e Késia, lá em Cascavel, Paraná, e José Alberto. Deus abençoe a todos eles. E aqueles que não notificou também, Deus os abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. E a nós também. Amém? Com as nossas cabeças inclinadas. Nosso Pai Celestial, leva-nos em paz, guardados e protegidos por Tuas mãos, debaixo do Teu sangue, e que a luz do Seu rosto, de Sua face, possa iluminar os nossos caminhos, e a Sua misericórdia, Senhor, possa gotejar em nossas almas, umedecer as nossas almas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos e nos protege ao cruzar a rua, ao entrar nos coletivos, ao entrar nos carros, ao chegar em casa, aos nossos aposentos, ao deitarmos, dormirmos em paz e levantarmos com essa paz eterna em nossas vidas. Deus nos abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém. Abençoa o outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Você que se sente pequeno, dirija os seus olhos a Deus. Não deixe que as sombras o envolvam. Entregue sua vida a Deus. Deus sabe o que vai dentro da alma. Deus ouve a oração suplicante. Deus vê sua angústia e o acalma. Deus faz de você um gigante.
Se a vida levou os castelos, que em sonhos você construir, não dê por vencidos seus planos, entregue seus planos a Deus.